Salve, salve, nação tricolor. Vamos falar sobre esse jogo do São Paulo, né? Desse empate do São Paulo no Castelão, né? Contra o Ceará. Vamos falar um pouco sobre Igor Vinícius, sobre Rian Francisco, né? E sobre também um pouco da arbitragem, né? Mas antes disso, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, né? E deixa seu comentário aí sobre o vídeo, tá ok? Então, vamos falar um pouco de São Paulo, né? Bom, o São Paulo foi pro Castelão, né? Empatou em 1-1 o jogo, né? Jogo, assim, que não foi um primor técnico. Foi um jogo muito mais físico, né? Foi muito mais físico do que técnico, né? Foi um jogo que, na minha opinião, ali, o primeiro tempo ali, o Igor Vinícius fez toda a diferença, né? Ele acabou levando aquela bola nas costas, né? E, e logo no final do jogo ali, o Rian Francisco, né? Que teve a sua primeira oportunidade como profissional ali no Brasileirão, né? Como titular, na realidade, acabou empatando o jogo, né? E aí não fosse também alguns gols perdidos pelo Luciano ali, a gente também teria virado o jogo. O São Paulo acho que teve mais momentos bons do que propriamente o Ceará, né? E principalmente no primeiro tempo, controlou muito bem o jogo, né? No segundo tempo ali foi um jogo um pouco mais físico, né? Muito mais brigado, né? E o Daronco acabou amarelando muitos jogadores do São Paulo, né? Foi extremamente caseiro, né? Então, assim, a gente vai estar com vários pendurados pro próximo jogo, né? E é complicado isso aí, porque o São Paulo já sofre de vários desfalques, né? E agora ainda com vários amarelados, vai começar agora a saga dos jogadores expulsos, né? Antes estava com a saga dos amarelados e agora com os expulsos, né? O próximo jogo, muito provavelmente, do Campeonato Brasileiro, tá contra o Fortaleza, talvez volte. Acho que é muito provável que... É mais certeza, né, que volte o Lucas. Muito provável que o Oscar já vá pro banco, né? O Oscar tá mais provável para ele não ir pro banco contra o Náutico, mas é muito mais provável que ele volte contra o Fortaleza, né? Então, figura ali no banco de reserva para fazer aquele início de transição, né? É, então a gente vai começar a saga aí dos jogadores expulsos, né? Nos próximos jogos, né? Inacreditável, né? Enfim. Mas o segundo tempo ali também foi um jogo muito brigado para ambas as equipes. O São Paulo fez um jogo muito correto ali, traz um bom resultado lá do Castelão. Inclusive, assim, falando um pouco ali, a zaga foi muito boa, né? Tirando o Igor Vinícius ali, que foi terrível. O Enzo Dias não é jogador para brincadeira. O Ferrarese jogou muito bem. O próprio Sabino foi muito bom no confronto 1 contra 1. Enfim, a zaga inteira tá de parabéns, né? Enfim. Então, é isso sobre o jogo, tá? Basicamente foi isso. Foi um jogo muito brigado, com poucas oportunidades. Um jogo bem complicado mesmo. No final do jogo, claro, tem aquele abafa do time da casa, né? E a gente tenta segurar como pode, mas isso é natural do time que tá tendo um resultado que não é um bom resultado para ele, né? O São Paulo traz um ponto de lá com respeito, né? Bom, vou falar dos jogadores aí, agora vamos falar um pouco do Igor Vinícius, né, gente? Assim, o Igor Vinícius, eu tava vendo o jogo e logo no primeiro minuto, ali no primeiro minuto, o Igor Vinícius recebe uma bola nas costas, tropeça, não sei o que acontece, e aí o jogador do Ceará acaba não terminando de fazer a jogada, né? E aí na segunda bola nas costas que ele leva de novo, aí sai o gol, né? O próprio o nosso querido Rafael tenta fazer o abafa ali com a mão ali para abafar a bola, mas ele chega muito tarde, não consegue e leva aquele golaço ali de cobertura, né? Então, assim, pro Igor Vinícius acabou, gente, não tem condições, né? Eu entendo o Zubeldia e vou defender ele por ter escalado o Igor Vinícius. E eu, em alguns momentos, eu falei aqui. Por quê? Porque o que que eu penso? Eu penso no grupo, né? Eu sei que futebol é momento, tudo, mas também você tem uma certa gestão de grupo. E parte do trabalho do técnico é gerir o grupo e é gerir o ego, né? Então, assim, o Igor Vinícius, como está há muitos anos dentro do clube, né? Eu acho que ele tem uma certa preferência para iniciar algum jogo que seja o reserva, o segundo, primeiro reserva ali, a primeira opção, quando o Cedric ganhou uma posição, né? Mas, assim, dito isso, ele não aproveitou a oportunidade, comprometeu o resultado do jogo, em diversos momentos tomou atitudes horríveis, tudo que ele tentou, ele errou, né? Toma atitudes horríveis, é um jogador mal formado, assim, na minha opinião, mal formado, embora seja um cara que aguente, assim, o tranco de jogos, mas é um cara que tecnicamente não é bom, entendeu? Infelizmente, ele não tá bem tecnicamente e não tá bem, assim, não tem condições, entendeu? Então, assim, como o contrato dele finaliza agora, esse final de ano, então eu sugiro que o São Paulo não renove. Eu acho que, pelas informações que a gente tem aí, ele não vai renovar, entendeu? Não vai renovar e não vai seguir no São Paulo. E assim, é tchau pro Igor Vinícius. Eu, na minha opinião, se fosse o meu dia, traria o Mike, entendeu? Já faria a transição dele pro profissional e começava a colocar ele como segunda opção agora, entendeu? Porque não tem condições mais do Igor Vinícius ser o reserva do Cedric. O Cedric, inclusive, assim, que tem se desdobrado, tem jogado jogo sim, cara. Não tem condições, tá? Deve estar com a minutagem lá no alto, né? Então, assim, tchau pro Igor Vinícius, não tem condições e vamos seguir, gente, porque, olha, é difícil, viu? Não tá fácil. É, Bom, dito isso,
vamos falar um pouco do Rian Francisco, né? Vamos falar até rapidamente dele, né? O Rian Francisco teve sua primeira oportunidade ali como titular, né? No Brasileirão. E eu acho que ele foi muito bem, né? Um jogador de estrela. A bola procura ele, né? A bola procura ele. É um cara que ele é muito. Assim, ele é um cara oportunista e iluminado, entendeu? E jogadores assim, por exemplo, como o Endrick e agora como o Rian, são jogadores que, assim, que quando a bola procura o cara guarda. E é isso que aconteceu, né? O Rian foi caçado em campo, o Rian, diversas faltas em cima dele, né? Eu acho que é um menino que tem futuro brilhante, né? Um jogador, uma joia rara do São Paulo, que só vende por um preço imenso, né? Então, assim, papo de papo de 100 milhões, coisas assim, entendeu? 100 milhões de dólares, né? 60 milhões de dólares, 80 milhões de dólares, coisa de 200, 300 milhões de reais, entendeu? Na minha opinião, eu acho que deve ser isso aí. E eu acho que tem que ter mais oportunidades. Tem que ter mais oportunidades. E vai ter. E vai ter. Porque vai ter jogador suspenso, vai ter jogador machucado, com essa sequência muito forte do São Paulo até o, o Mundial, o Super Mundial, né? O São Paulo ainda tem 11 a 12 jogos, né? Então, é complicado. Bom, falar agora rapidamente sobre a arbitragem, né? O Daronco, extremamente caseiro, gente, extremamente caseiro, né? Um jogo difícil como esse, o cara pega e me amarela mais de metade do time, né, do São Paulo. E assim, sendo que teve alguns lances que inclusive era para cartão vermelho. Aquele pisão que o time do Ceará deu no Ferrarese lá, que quase dobrou a perna do jogador, cara, se o Ferrarese não fosse tão forte, aquilo dali tinha espatifado, cara. Foi coisa feia ali. Foi uma coisa muito feia. Então, assim, o Daronco não deu um. Acho que não deu nem nada, se eu não me engano, não deu nem. Não, era passivo para cartão vermelho aquilo ali. Acho que até a Ana Paula lá nos comentários lá do Prime Video comentou sobre isso, falou sobre isso. E falou que, assim, que aquilo dali era passivo para cartão vermelho, cara. Entendeu? Foi em cima do tornozelo. Foi uma entrada totalmente desleal, desnecessária, né? E fora os outros cartões amarelos que ele não deu pro Ceará e que deu pro São Paulo, assim, coisa ridícula, assim. Foi uma arbitragem, assim, que não foi tenebrosa porque não teve um lance capital, né? Que ela foi extremamente atuante, né? Mas, assim, foi uma arbitragem muito fraca. Eu achei o árbitro totalmente sem critério e eu achei, assim, sei lá, não vi, assim, uma boa arbitragem, tá? E é esse ponto aí que o São Paulo precisa entrar contra a CBF, com a CBF e falar com o pessoal, né? Porque não pode, o São Paulo não pode estar refém desses caras todo jogo, né? É um erro contra o São Paulo. Toda vez é isso, né? Então eu acho que o São Paulo tem que representar contra esse árbitro e tem que ver, né? Bom, pessoal, só uma curiosidade no final, tá? Eu acho que é bom a gente pontuar aqui, tá? O São Paulo não perde no Campeonato Brasileiro pro Ceará já faz, se eu não me engano, acho que, se eu não me engano, mais de 10 anos. Mais de 10 ou 12 anos na Série A, entendeu? O São Paulo não perde pro Ceará no Brasileirão, né? E uma outra curiosidade aí do Ceará, tá? O Ceará não perde lá dentro dos seus domínios já faz mais de 18 jogos, né? Então, ou seja, São Paulo entrou em campo e trouxe um resultado bom de lá, de um time que não perde dentro dos seus domínios. Então a gente tem que valorizar isso, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Tamo junto. Qualquer novidade a gente entra aí novamente com um vídeo emergencial, ok? Um forte abraço e vamos São Paulo.